Olá, mais um A Voz do Claustro no canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Olá, eu sou a irmã Martina de novo e gostaria de começar com vocês uma série mais curta hoje sobre o tema crise na igreja. É um tema que obviamente nos toca de perto nos nossos dias, um tema muito discutido, muito falado, para nós pessoas da igreja certamente muito doloroso, embora não novo, e para as pessoas de fora, sobretudo através da mídia e etc., um tema sempre curiosamente interessante, sempre sensacionalista, enfim. Há obviamente sobre esse tema uma série de aspectos, uma série de detalhes, que não é o caso aqui, enfim, não é o caso aqui entrar neles, mas sobretudo eu gostaria de abordar o aspecto geral, o aspecto talvez mais profundo, o aspecto teológico e histórico. Eu fui durante muitos anos professora de História da Igreja e recomendo muito que se leia a história da igreja, uma história obviamente não ideológica, não, enfim, tendenciosa, mas simples, a história dos fatos da igreja, porque estudar a história da igreja nos ajuda imensamente a entender o que é realmente a igreja, justamente porque a história da igreja nos mostra constantemente falhas, erros, enfim, crises. A primeira coisa que a gente poderia dizer, então, quando a gente observa que a igreja está em crise, ou que as pessoas dizem isso, é a igreja sempre esteve em crise. A rigor, a humanidade inteira sempre esteve em crise. Por quê? Porque onde há pessoas humanas, e a igreja é formada de pessoas humanas, há sempre o erro, a falha, a limitação e o pecado. Ignorar o pecado ou psicologizar o pecado, vamos dizer assim, como se ele fosse sempre uma doença, é uma das grandes falhas e uma das grandes, vamos dizer assim, lacunas da nossa mentalidade moderna ocidental. O pecado existe, a gente percebe isso de criança. O que é o pecado? É a gente justamente quando a gente sabe, conscientemente, com perfeita liberdade, que uma coisa está errada, a gente escolhe fazer essa coisa. Mesmo que a gente saiba que ela esteja errada. E a gente sabe disso no nosso coração e na nossa alma. Por quê? Porque a gente é fraco, porque a gente é egoísta, porque a gente é orgulhoso, porque a gente é ganancioso, porque a gente é preguiçoso e assim por diante, porque nos faltam virtudes. Todos nós temos isso, todos nós conhecemos isso. E se a gente não é atento, de certa forma, para cortar essas tendências mais, quando elas ainda são pequenas, elas existem em todos nós, a gente chega a coisas terríveis. Todos nós sabemos disso, todos nós conhecemos isso pela experiência própria, pela experiência daquelas pessoas que nos cercam e pela experiência da história, obviamente. Ora, esse pecado, esses erros, eles têm consequências. Eles têm consequências para a nossa vida e eles têm consequências para a vida dos outros. Basta a gente olhar um pouco de história também para ver como, por exemplo, né, a Segunda Guerra Mundial mudou não só o mundo ocidental, mas o mundo inteiro. O desastre, a catástrofe que foi, enfim, né, uma guerra dessas proporções, mas isso é só um exemplo. Nos nossos tempos também, basta olhar o que está acontecendo na Ucrânia, basta olhar, enfim, né, a corrupção dos governos, basta olhar a mentira das pessoas e assim por diante. Isso não é nada que deveria nos escandalizar nem nos surpreender. No que não quer dizer que isso se justifique, ou no que não quer dizer que a gente então se acostume ao erro, como se ele fosse o normal e o bom. O outro grande erro, outra grande lacuna da nossa mentalidade contemporânea. Por um lado, a gente acha que o pecado não é mais pecado, e por outro lado, a gente, portanto, se acostuma com ele. E aí vai vivendo numa confusão mental e espiritual até que a gente não sabe mais diferenciar o que é bom do que é mal, né? Enfim, por que caminho a gente pode seguir na vida. E a gente sabe a consequência disso tudo, a gente vê constantemente na nossa vida contemporânea. Embora isso também não seja novo, onde há pessoas humanas sempre houve esse problema. E isso atinge, obviamente, a igreja. A igreja ela é formada completamente por pessoas humanas, desde o Papa até, enfim, né, o leigo, desde o bispo até a freira, desde, enfim, as famílias até os cardeais. Todos nós somos pessoas humanas e todos nós temos que constantemente lutar contra as tentações que nos assaltam constantemente, que são parte da nossa vida. Uns, por serem mais santos, fazem isso melhor, outros, por serem menos santos, fazem isso pior. Isso é a realidade humana.
O que nós dizemos, portanto, quando nós dizemos que cremos na igreja, que fazemos parte da igreja, que a igreja, inclusive, como a gente diz palavras muito fortes no credo, é santa, católica, apostólica, enfim, não é o que a gente quer dizer, não é que a gente crê que as pessoas da igreja sejam todas santas, não é absolutamente que a gente crê que a organização da igreja, a política da igreja, a economia da igreja seja sempre boa, absolutamente. Ao contrário, a toda a história da igreja, por isso é interessante e de certa forma instrutivo estudar a história da igreja, é sempre essa tensão, por assim dizer, entre o pecado das pessoas da igreja e o que na verdade elas deveriam ser, e na verdade a santidade que elas buscam. Mas isso é uma coisa óbvia, por exemplo, nós vivemos isso claramente no mosteiro. Nós entramos aqui, deveríamos entrar aqui, para buscar mais a Deus, para de certa forma dedicar a nossa vida de uma forma mais radical a Deus, e a gente vê dia a dia, constantemente, em primeiro lugar em mim mesma, falhas, limitações, erros e sim, pecados. Claro que nós temos isso. Não quer dizer que então a gente diz, isso é assim mesmo. Não, para isso existe a confissão, para isso existe a oração, para isso existe, enfim, né, a leitura da Sagrada Escritura. Mas é ingênuo pensar que porque eu entrei no mosteiro ontem, eu hoje sou santa. Obviamente que não. Até o dia da minha morte eu vou lutar pela santidade como qualquer outra pessoa dentro da igreja. Como os sacerdotes, como o Papa, como, enfim, nas famílias, os leigos, etc. A crise na igreja, portanto, é constante e vai ser sempre constante, na medida em que as pessoas humanas permanecem humanas. O que a gente crê, então, quando a gente diz que crê na igreja? A gente crê em Jesus Cristo. A gente crê no próprio Deus. Em Jesus, que disse a São Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu fundarei a minha igreja. E as portas do inferno vão tentar de tudo, mas não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno são essas que a gente vê constantemente. São os pecados, são os crimes, inclusive dentro da igreja. A gente vê agora com a questão toda da pedofilia. São, enfim, né? Ou então os erros repetidos de ganância, de dinheiro, de busca de poder, isso de carreirismo. Isso existe perfeitamente dentro da igreja, perfeitamente, perdão, eu quero dizer claramente, sempre existiu, provavelmente vai sempre existir. Uma vez perguntaram ao cardeal Ratzinger, antes dele ser papa ainda, se todos os cardeais na cúria romana eram santos, e ele parou um pouco, sorriu e disse, você sabe que tem até alguns que são santos? É assim, a grande maioria das pessoas, enfim, né, infelizmente não é santa, deveria ser, deveríamos nós ser, a nossa missão é nos fazermos a nós mesmos santos e não ficar buscando, enfim, né, a santidade nos outros. Quem garante a igreja, portanto, é Deus. E de certa forma, nesse sentido, a crise é uma prova de fé na igreja. Porque justamente a crise mostra que a igreja é verdadeira e, de certa forma, eterna. Não eterna nas coisas humanas, isso muda. A história, enfim, nas dimensões humanas, antes se falava latim, hoje se fala língua vernácula, as coisas vão mudando. Isso sim, mas a teologia, o que está por trás, a fé, a doutrina, a moral, isso não muda. Quando é que a igreja vai finalmente permitir o aborto? Nunca. Não vai permitir nunca. Mas o Papa Francisco agora permite que as pessoas se separem. Não, o Papa Francisco não permite absolutamente que as pessoas se separem. Outra coisa é, no mundo atual, a situação como é. Os casamentos muitas vezes são feitos sem nenhuma consciência do que está se fazendo. E, portanto, esses casamentos são muitas vezes em si mesmos nulos. Então, a pessoa não sabe o que está fazendo. É isso que o Papa Francisco fala. Não, a igreja não vai permitir nunca o assassinato, não vai permitir nunca o aborto, não vai permitir nunca essas questões que vão em si mesmas contra toda, enfim, a doutrina cristã mais clara e mais profunda. Então, a parte humana da igreja vai mudando, vai se reformando certamente, mas a parte divina, obviamente que não. É isso que, de certa forma, é comprovado na época de crise. Se a igreja fosse nada mais do que uma associação cultural, uma associação como a mentalidade, enfim, né, extremamente racionalista e materialista moderna, quer convencer a gente, a igreja é mais uma associação cultural. Se ela fosse isso, ela tinha acabado há muitos séculos, mas há muitos séculos. Não tinha. A crise que a gente vive hoje em dia não é nada perto da crise do século XI, perto da crise da Reforma Protestante, perto, enfim, né, dos tempos bárbaros da Idade Média. Não é nada. Se a igreja sofreu aquilo tudo
com o pecado enorme dos seus filhos e sobreviveu, porque de certa forma você lê hoje uma carta, enfim, né, de Santo Irineu de Lyon, do século III, IV, ele diz a mesma coisa que a gente diz hoje, em termos teológicos, em termos de doutrina. Se ela sobreviveu é porque tem alguma coisa mais atrás dela. Se ela sobreviveu é porque a igreja não é uma associação cultural. Se a missa sobrevive, porque se celebrava a missa ainda nos tempos apostólicos, mudou a música, mudou o jeito que as pessoas sentam, mudou a roupa do padre, mudou, enfim, né, a ordem, inclusive, litúrgica. Agora, a essência da missa, a palavra de Deus e a Eucaristia, continua a mesma. Inclusive, muitas vezes as palavras continuam até as mesmas. Se isso durou, se isso sobreviveu esse tempo todo, é porque tem alguma coisa por trás disso, é porque tem justamente a mão de Deus que garante isso. Portanto, o que faz, por exemplo, né, a nossa vida monástica não morrer, não é o meu hábito, não é, enfim, não são as regrinhas do mosteiro, não é né, o jeito aqui do meu mosteiro, se a gente, enfim, né, planta, veja, legume ou não. O que faz a vida monástica é essa busca sincera e verdadeira de Deus, que pode inclusive exigir da gente muitas vezes que a gente mude, que a gente faça uma coisa nova, que a gente, enfim, né, ache uma outra solução, desde que Deus continue sendo o centro. É porque Deus está na igreja que ela resiste apesar de todos os pecados dos seus próprios filhos. Existe uma história que eu já ouvi várias vezes, eu nunca consegui descobrir se ela é verdadeira ou não, mas enfim, não importa. No século XVI, na época da Renascença, os papas eram pessoas, né, que viviam no luxo, na imoralidade. Havia em Paris um cardeal, o cardeal de Paris, e ele tinha um amigo judeu. E eles eram muito amigos, conversavam muito, um era muito católico, o outro era muito judeu, e um vivia querendo converter o outro. Até que um dia o judeu disse ao amigo cardeal que ele ia fazer uma visita a Roma, e o cardeal disse, não faça isso, não faça isso. Mas por quê? Porque se você for a Roma, então eu vou perder toda a esperança de que você se convirta algum dia. Eu tenho que ir, tenho um negócio para fazer lá. E o judeu foi, passou 3 meses em Roma e voltou. Quando voltou, procurou o cardeal e, para espanto do cardeal, o judeu diz com total sinceridade, eu quero que você me batize e que você me instrua, enfim, na fé cristã, e eu quero me tornar católico. E o cardeal acha que isso é uma piada, mas o outro está falando sério. E ele então faz isso, mas pergunta, eu pensei que você em Roma ia perder toda a fé? E o judeu responde, eu conheço muito bem o valor das coisas, eu sei achar uma pérola, enfim, né, uma pedra preciosa, uma pérola, um diamante, mesmo quando ele está coberto de poeira, quando ele está coberto de, enfim, quase estragado. E é justamente isso que eu achei em Roma. Externamente aquilo é uma corrupção, uma imoralidade, uma vergonha, mas por trás daquilo tudo, mesmo quando o Papa, que era naquele momento, né? Enfim, uma pessoa que não dá exemplo ele mesmo de nada, quando ele fala da palavra de Deus, a gente vê que por trás daquilo tudo existe uma realidade, uma força, uma santidade que a gente encontra então, né, nas pessoas santas, porque existem pessoas santas na igreja que são discretas, que não aparecem no jornal, que não fazem absolutamente questão, né, de ser escutadas, mas que passam a vida justamente, inclusive sofrendo porque os outros não fazem o seu próprio dever. E ele diz, e eu soube encontrar essa pérola preciosa por trás da sujeira. Essa é uma história muito bonita que nos mostra justamente, por um lado, como os santos é que são o ideal da igreja, e a gente lendo a história dos santos, e histórias verdadeiras, não histórias fantásticas e lendárias, não histórias verdadeiras, a gente tem uma quantidade de santos nos nossos tempos. Agora há pouco foi canonizado Charles de Foucault, por exemplo, Titus Brandsma, um padre holandês, santos, enfim, né, de todas as idades, tipos de vida, enfim, condições sociais, instrução, inteligência. São essas pessoas que são, enfim, que nos mostram o que é realmente a igreja. E eles existem nos nossos dias, talvez nós conheçamos muitos santos que talvez não sejam a ser canonizados, mas sim, são pessoas que sinceramente, discretamente, humildemente entregam sua vida ao bem, ao direito, à integridade, enfim, são firmes nessa fé até a morte, mesmo que isso cause sofrimentos a ela. Graças a Deus a gente tem, e é preciso se dar conta disso, né? Papas santos, nosso Papa João Paulo II, por exemplo,
se dizem coisas. Cuidado, a gente vai falar disso no próximo encontro, mas cuidado em que a gente acredita, né? E lembrar sempre que a igreja é, a rigor, o que Deus quer que ela seja. Quando eu vou me confessar, não importa quem é o padre, não importa se o confessionário é torto ou direito, não importa inclusive os conselhos que o padre me dá, pode ser que sejam bons, pode ser que não sejam. O que importa é o sacramento, o que importa é que Deus, Nosso Senhor, através da minha sinceridade, do meu arrependimento e da ordenação do sacerdote, realmente me dá o perdão dos meus pecados. Quando eu vou à missa, não importa se a música é bonita, se a igreja é bonita, se o padre fala mais ou fala menos, se é interessante. Inclusive, o padre não deveria se pôr no centro, não deveria fazer, né, uma missa show, vamos dizer assim. É claro que ele pode fazer coisas que alegrem a comunidade, deve inclusive, se ele é um bom pregador, isso é uma beleza, mas o que ele tem que fazer é seguir a liturgia com obediência, enfim, né, e aproximar as pessoas de Deus. É Deus e a Eucaristia o centro da missa, e não as coisas humanas, e não, enfim, né, as coisas que hoje nos entusiasmam e amanhã nos cansam. É a Eucaristia que permanece através dos séculos, através das culturas mais diversas, a mesma Eucaristia que a gente celebra aqui, que se celebra na China, que se celebra, enfim, na África, que se celebra nos Estados Unidos ou na Europa, a Eucaristia que é a mesma. Então, nos agarrarmos sempre a essas coisas essenciais da igreja, que vem de Deus. Toda a organização da igreja, se serve a Deus, está bem. Se não serve a Deus, tem que ser tirada, tem que ser posta de lado. Isso que justamente, né, o Conselho Vaticano II, por exemplo, começou a fazer um pouco nos nossos tempos. Toda vez que a gente se concentra na estrutura, na organização, a gente perde de vista o essencial. As pessoas perguntam, quando é que a igreja vai permitir o aborto? Nunca. Nunca. Não é porque isso não vem dela. O Papa não tem autoridade, inclusive, para fazer isso. Isso não vem do Papa. A doutrina não vem do Papa. A doutrina não vem de uma votação dos cardeais. A doutrina não vem absolutamente da maioria da igreja, das pessoas da igreja. A doutrina vem do próprio Deus. E se a gente não crê mais em Deus, então realmente a gente não crê mais na igreja. A igreja vira uma associação como qualquer outra. A gente pode sair dela, entrar em outra. Inclusive vai encontrar, às vezes, até pessoas mais simpáticas, provavelmente. E por isso a gente não pode julgar os outros também. A pessoa que procura a Deus, sinceramente, ela está perto de Deus, seja onde for, seja como for. Vamos continuar nos nossos outros encontros a falar mais sobre esse tema. Um grande abraço, Deus nos abençoe.